eu tenho percebido que no mercado há mesmo quem venda que é possível, com um telefone na mão, né, um celular na mão, a gente alcançar um mandato, né? O que te parece uma afirmação como essa, Abel? A gente precisa entender, Nilson, a diferença entre correlação e causalidade. As pessoas, quando elas querem vender alguma coisa, elas acabam atropelando. Eu faço uma analogia, na verdade não é minha, foi do Daniel Kahneman, num dos livros dele, Ruído, que ele propõe a seguinte reflexão. Existe uma correlação entre tamanho do pé e conhecimento matemático? À primeira vista, o que a gente fala é claro que não, né? Não tem nada a ver tamanho do pé com conhecimento matemático. Mas se a gente voltar para a nossa primeira infância, a gente vai entender que a gente, enquanto ia passando de ano no colégio, a gente ia adquirindo mais conhecimento matemático, o nosso pé ia crescendo, porque a gente ia crescendo, aumentando de tamanho. Então, existe uma correlação, os dois eventos caminhavam juntos. O que não existe é uma causalidade, ou seja, não era o tamanho do meu pé que sabia fazer com que eu soubesse mais de matemática, eram os professores, os queridos, outros então, professores de matemática que davam aula para a gente, que nos ensinavam, que fazia que a gente aprendesse mais matemática. O problema é o seguinte, essa história do celular na mão e vencer com o celular, ganhar uma campanha com o celular, a gente precisa botar uma lupa, precisa botar um microscópio para entender. Foi de fato a campanha com o celular na mão que fez esse papel, que fez com que aquele candidato ganhasse, ou ele ganharia independentemente disso, ou ele ganhou apesar de só ter um celular. Essa é a diferença entre correlação e causalidade. A campanha foi tão bem feita com o celular que provocou a vitória dele, ou ele já ganharia de qualquer jeito e ganhou apesar de só ter um celular na mão. A gente, quando conversou a primeira vez, aí eu vou falar de um case meu, a gente não costuma expor nomes de cases, de uma agência meio low profile, mas eu participei de uma campanha onde um deputado federal que a gente fez estava entre os 3 mais votados do estado em que a gente estava fazendo a campanha. E a nossa participação, sendo muito realista, foi muito pequena. A influência que a gente teve na votação dele foi muito pequena. Ele já não atuou estabelecido politicamente tão grande, com tanta capilaridade, que a comunicação, ele fugia, não gostava de gravar, era um terror. Mas a nossa influência, ele ganharia se não tivesse uma agência por trás. Talvez ele tivesse 10% a menos de votos, 15% a menos, mas ele ganharia, ele venceria muito bem a eleição. Mas eu posso chamar e falar, cara, eu resolvi essa eleição com um celular na mão. Entendeu? Eu posso falar que o fator definitivo foi eu ter usado só o celular. Não foi, ele ganharia. Como outras campanhas que a gente participou, o papel da comunicação foi fundamental. O candidato só ganhou porque teve uma comunicação, uma estratégia muito bem definida. Então, essa ideia, esse fetiche, eu acho que o ápice desse fetiche foi com a eleição do Bolsonaro em 2018, e aí a gente não quer fulanizar nada, mas a campanha, a improvisação da campanha do Bolsonaro não teve nada a ver com a vitória dele. Ele ganhou apesar da improvisação. Ele ganhou apesar daquela prancha de bodyboard e aquele celular na mão. Ele não ganhou por causa disso. Ele ganhou apesar disso. E aí as redes sociais têm uma coisa muito legal que não deixa a gente mentir. Quando início de 2019 eu escrevi, se o improviso que o Bolsonaro usou na campanha continuar ditando a comunicação de governo, a comunicação de mandato dele, vai ser a ruína do governo Bolsonaro. E não deu na trave, porque não se chamou profissionais, não se profissionalizou a campanha, não se baixou a expectativa, não se apaziguou o país, não se pacificou o país. Ou seja, a gente passaria um programa inteiro falando dos erros de comunicação do Bolsonaro. Mas para você ver a diferença entre correlação e causalidade. Se estabeleceu que ele ganhou pelo improviso, se levou esse improviso para o governo, e aí foi a tragédia de comunicação que se deu durante 4 anos ali da comunicação do Bolsonaro.